Yuri Alberto vai sair do Corinthians? E aí, torcedor, tô trazendo aqui um corte atualizado cheio de notícias. Só que antes, se inscreve aí para dar aquela força. Teria uma proposta de 30 milhões de reais pelo Dieguinho. Tá? E aí eu vou abrir todos os nomes para vocês. Como o cara não pediu off, dá para avançar nessa história. Bom, acho que foi a ESPN quem trouxe a informação de que o Dieguinho foi procurado por um clube europeu disposto a pagar 30 milhões de reais, mas a conversa dificilmente vai avançar. Entrei em contato com o Marcelo Paz na manhã dessa quinta-feira. Paz, como é que você tá? Tudo bem? Passando para saber se vocês recusaram proposta pelo Dieguinho. Ele falou, Nicola, não recusamos proposta, nem sondagem, não teve nada. Não pintou nenhuma oferta pra gente em relação ao Dieguinho. Falei, posso cravar? Pode cravar, não tem nada. Falei, tá bom. E por outros jogadores? Por que eu tô citando o Dieguinho se a pergunta do Alexandre era de Yuri Alberto? Eu falei, e outros jogadores? Você tem alguma coisa por outros jogadores? Você tem proposta, sondagem? Como é que tá essa história? E ele falou, Nicola, a gente não tem nenhuma proposta de ninguém. Falei, mas tem sondagem? Ele falou, Nicola, sondagem é um negócio muito vago. O empresário liga para perguntar se existe interesse, se tem, mas não tem nenhuma conversa nem mais quente por atletas, tá? Isso vale para André, que foi especulado no Fenerbahçe. Isso vale para, por exemplo, o Breno Bidon, que foi especulado na Atalanta. Isso vale para o Yuri Alberto. Isso vale para o Mateuzinho. Enfim, há muito barulho em relação a nome de jogadores. O Corinthians precisa desesperadamente de venda de atletas. O objetivo da diretoria é alcançar 25 milhões de euros nessa janela de transferências, o que vai ser bem complicado. Mas hoje, informação de hoje cedo, conversei com o Marcelo Paz, hoje por volta das 10 da manhã, um pouquinho antes de gravar, 9 da manhã. Ele falou, Nicola, não tem absolutamente nada sobre proposta de ninguém, tá? Então, na semana retrasada também, eu lembro que eu estava nos Estados Unidos cobrindo a Copa, chegaram a publicar que o Guinegão foi alvo de uma proposta de um time da Turquia, e ele também negou essa possibilidade. Os Guris apareceu depois de um longo e tenebroso inverno, e essa novela Memphis tem novidade, boa noite. Guris, perguntei pro Marcelo Paz, conversei com ele sobre vendas e perguntei do Memphis, né? O Paz disse que não há novidade, que o Corinthians está em compasso de espera. O Corinthians fez uma proposta, ainda não houve um feedback do Memphis, e era natural, o Memphis estava focado e voltado para a Copa do Mundo, participação dele para lá de discreta, ele nem entrou em campo na eliminação contra Marrocos, empate no tempo normal, na prorrogação, e derrota nos pênaltis, né? Inclusive o Koeman, técnico da seleção holandesa, já foi demitido depois dessa eliminação. O Marrocos foi melhor do que a Holanda durante quase toda a partida, tá? E por que eu disse que a Copa do Memphis foi bem discreta? Ele foi reserva nos 3 jogos da fase de grupos, entrou sempre nos minutos finais, não fez gol, deu uma assistência na vitória contra a Suécia e volta para casa muito menos valorizado do que ele imaginava. A ideia do Memphis era usar a Copa do Mundo para se valorizar, para chegar a outros mercados e eventualmente para ter novas propostas. Tô achando que a possibilidade de o Memphis ficar no Corinthians cresceu consideravelmente depois da Copa do Mundo ruim dele. E eu posso dizer que no Corinthians o raciocínio é mais ou menos esse, tá bom? O Rogério Matsuda, só há um jeito de salvar o Corinthians a Safiel. Pois é, o grande problema é que as pessoas que mandam no Corinthians são radicalmente contrárias à ideia da Safiel. Gabriel Vargas, Nicola, tem notícias do Corinthians e também novidades em relação ao mercado da bola? Gabriel, por conta de toda a dificuldade financeira pela qual passa o Corinthians, devendo direito de imagem para o time principal masculino e feminino, acertando o pagamento de ajuda de custo de atletas da base somente com um enorme atraso, o Corinthians decidiu dar uma segurada em relação a reforços. Eles só vão chegar se o Corinthians conseguir equacionar essas dívidas com os atletas. A impressão que se tem é de que vai pegar muito mal trazer reforço enquanto o Corinthians está devendo para os próprios jogadores, tá? E antes de pensar em trazer jogador, o Corinthians está pensando em vender atletas. O problema é que não há proposta, estava contando no início da live que eu conversei com o Marcelo Paz hoje de manhã, e o Paz me assegurou que ainda não há ofertas para o Corinthians de nenhum clube do Brasil ou do exterior pelos atletas, tá bom? Jogador de Gabão, artilheiro por vários grandes clubes do mundo, topa jogar no futebol brasileiro. O Aubameyang tem contrato com o Olympique de Marselha por mais uma temporada. No último ano, 41 jogos, 14 gols e 9 assistências, muito mais como titular do que como reserva. Informação que circula no Rio é de que o Vasco procurou o Aubameyang e ouviu o interesse do atleta em jogar no futebol brasileiro. Antes de aceitar o convite, ele conversou com atletas brasileiros com quem ele já conviveu ao longo da carreira e ouviu ótimas referências sobre o futebol daqui. Alba que passou com sucesso pelo Borussia Dortmund, com algum destaque pelo Arsenal, com discrição no Barcelona, esteve também no Chelsea e no Al-Qadisiyah.
no futebol francês. Repito, 14 gols e 9 assistências, foram 23 participações. Ele participou com gols em quase metade, em pouco mais da metade dos jogos que fez pelo time francês na última temporada. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.